palavra. Pastora Lodiceia, seja muito bem-vinda aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Fama, uma igreja muito especial, que ama famílias, está com a oportunidade, que Deus te abençoe. Paz do Senhor. Pode sentar. Ô, gente, estou muito alegre de estar aqui com vocês, mas o tamanho da minha alegria também é o tamanho do meu desespero, tá? Eu sempre digo que no livro do profeta Inventares diz que rapadura é doce, mas não é mole não, né, gente? Eu estou em tempo de dar um troço, viu? Mas muito grata ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nessa igreja com esse povo lindo, gente. Pastores, né? Obrigado pela honra, pela confiança, para entrar nesse território, para percorrermos aqui, né? Um caminho de reflexão bíblica, para entrarmos nesse território sagrado de sexualidade. Foi o tema, né? Sexualidade no casamento, não foi? Então, vocês são corajosos. Bem corajosos. É um território muito sagrado. E Deus sabe do temor e do tremor que eu sinto ao entrar nessa área. Não num sentido assim, de constrangimento, tá? Eu não tenho vergonha de falar as coisas que Deus não teve vergonha de criar. Amém? E aquilo que está na Bíblia. Tem gente que pergunta até para mim, irmã, você ensina essas coisas? Seu marido não fica com vergonha, não? Eu falei, acho que não, porque quando ele me ouve ministrar, ele quase me engole viva depois. Ele fica rebatizado com o Espírito Santo, parece. Maravilha, né? Ele fica assim, meu Deus, muito mais pentecostal. Mas assim, irmãos, começando, vocês não me conhecem, né? Quantos aqui não me conheciam? Todo mundo. Ai, que maravilha, eu amo essa parte, tá? Eu amo essa parte. Todo mundo. Mas eu estou perguntando, né, só para verificar, assim, se eu sou anônima ou não aqui. É só para dizer para os irmãos que não me conhecem que eu sou um pouquinho esquisita, tá? Toda vez que eu vou ministrar a primeira vez num lugar, é sempre mais difícil para mim. Então, para a gente quebrar um pouco o gelo, para minimizar esse choque, às vezes, né? Um choque de realidade, um choque cultural. Eu sempre costumo avisar que eu sou um pouquinho esquisita, mas é só no começo, porque depois eu pioro. Tá? Então, você fica tranquilinho. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Eu sempre digo também, a título de introdução, da gente se ambientar, se conhecer, que eu não venho falar baseado aqui na minha biografia. Eu estou consciente que aqui tem casados e casais, né? Tem pessoas com históricos, bagagens, experiências, até, quem sabe, maiores do que as minhas, mais profundas que as minhas. Eu tenho 19 anos de casada, em abril que eu vou fazer 20 anos, e de casada ainda. Tenho 2 filhos, o Lucas de 17, a Lorena de 16, né? Que eu e o Adiel, meu esposo, que é o meu negão de 1,90 m, nós fabricamos, fabricação própria. Então, assim, mas não é a minha biografia, não é o meu tempo de casada, não são as nossas experiências que têm função autoritativa aqui nessa tarde. Nem mesmo, né, a infinidade aí de um repertório de pesquisas que vamos fazendo para procurar aprender mais. Não é isso. A função autoritativa está na palavra de Deus. Amém? Nós nos propomos estar aqui para aprender sobre sexualidade no casamento, mas para aprender a partir daquele que é o Criador
do sexo. Aquele que é o criador do casamento, aquele que idealizou a nossa intimidade, aquele que idealizou a nossa corporeidade, é aquele que hoje, nessa tarde, nos permitiu estarmos aqui para cumprirmos uma agenda soberana e não humana. Amém? É por isso que o Senhor me trouxe aqui. Eu fiquei pensando, gente, quem que inventou essa história de pôr eu para pregar no mesmo lugar que o pastor Juscelio, gente? Ah, não, bobo, Deus não pode me ver, que ele já me dá um supapo. Vai, minha filha, agora você vai ter que virar gente. Meu Deus, daqui a pouco ele chega aí, né? E é uma bênção. Deus faz essas coisas, né, gente? Não fomos nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2 e chega de falação e vamos, para a ministração. Gênesis capítulo, eu estou falando assim, mas... conversando com vocês, é porque eu estou ainda muito nervosa, eu estou tentando ver se eu fico menos esbaforida, tá, gente? Agora, quem estiver achando que, não sei o quê, pago R$200, quem quiser dar a palestra. Olha, vocês não entenderam, né? Calma, gente. O povo pensando, eu estou vendo a cara de vocês aqui, está uma benção, tá? Está uma maravilha. Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda, no original, Ezer Kenegidô. Outro texto, Mateus capítulo 1, nós leremos 3 textos. Eu vou tentar trabalhar no tempo que nós temos com 3 tópicos, tentando cobrir aspectos fundacionais e doutrinários da nossa sexualidade conjugal, aspectos e enfoques redencionais, os significados redencionais, e depois nós entraremos nas questões mais práticas, vamos pensar a dimensão da corporalidade, das nossas relações, necessariamente, propriamente ditas, tá, gente? Mateus capítulo 1, e o versículo 1, gente, Mateus 1, e 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus. Eu quero que você não esqueça, tá? Sublinha aí esses textos, Mateus 1 e 1, e principalmente essa expressão, livro da genealogia de Jesus. Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Efésios 5, 28 e 29, se Deus quiser, nós vamos conseguir chegar até aqui, amém? Afinal de contas, o 28 e 29, perdão. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, é que eu estou meio ceguinha, calma aí. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Como eu disse, nós vamos tentar trabalhar com 3 tópicos e 3 enfoques, para tentar cobrir, pelo menos, o básico, o mínimo de uma teologia da nossa sexualidade conjugal. O primeiro ponto que nós vamos pensar e refletir
é que é a necessidade de conhecermos por que Deus nos fez sexuados. Porque Deus criou o sexo. Nós nunca conseguiremos entender sobre sexualidade se nós não entendermos sobre a Trindade. Nós vamos falar de questões que são às vezes aí performáticas. Nós podemos até falar de questões científicas, antropológicas, sociológicas, fisiológicas, mas os fundamentos ainda não teremos conhecimento se nós não entendermos. Primeiro ponto, a nossa sexualidade conjugal está fundada no mistério da Trindade. A sexualidade conjugal e a sexualidade de todos está fundado no mistério da Trindade. Do que eu estou falando? Gênesis 2:18. Por que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Algumas pessoas, alguns ensinadores, palestrantes, às vezes eles relacionam essa expressão ao contexto imediato, achando que Deus disse que não é bom que o homem esteja só, por conta de que Adão olhou, nomeou os animais e não encontrou ali algum que lhe fosse compatível. Vocês estão lembrados disso? Mas Gênesis 2:18 não está relacionado com esse momento da nomeação dos animais, que tem o seu valor, né? Claro, tem o seu significado, mas não é sobre isso que o texto está falando. Porque Deus disse que não é bom que o homem esteja só. É porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para ser refletor de quem Ele é. Nós somos refletores. Deus nos criou para sermos refletores da imagem de Deus. Tudo que Deus fez desde a nossa fisiologia, anatomia, nossa corporeidade, tudo que Deus pensou, o design, tudo que Deus projetou para a nossa condição humana, tem a finalidade de refletir a sua imagem. Por que Deus disse que não é bom que o homem esteja só? Porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou, pois, Deus o homem, a imagem de Deus o criou. Quem é Deus? Para eu entender por que Deus disse que não é bom que o homem esteja só, e pensou que a condição humana, não existe ontologia de uma pessoa inteira, de uma pessoa completa, sem relacionalidade. Nós fomos criados, pensados, projetados, designados para relacionamento. Por quê? Porque de que somos a imagem de Deus. Fomos feitos a imagem de Deus. É sobre esse mistério da Trindade. Quem é Deus? Para você responder, por que eu sou assim? Por que Deus pensou a relacionalidade? Por que Deus disse que a solidão não é compatível com o homem? Não era apenas uma carência. E cuidado, que algumas pessoas pensam que Deus fez Eva por causa de Adão, ou para resolver o problema de Adão. Eu não entendo assim. Eva não foi criada por causa de Adão. Eva foi criada por causa de Cristo, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, e para a glória dele. E ela vem com a feminilidade exatamente para representar, dentro da dinâmica do casamento, da conjugalidade, desse mistério que é o casamento, que se refere a Cristo e à igreja. O arquétipo fundante dessa feminilidade é a noiva, é a igreja. Então, ela já é pensada, e a masculinidade já é pensada à luz de um casamento eterno, que é o casamento do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Deus pensa o casamento humano, quando Ele vai fazer masculinidade, feminilidade, quando Ele projeta nossos órgãos sexuais, nossas genitálias, tudo estava já na mente de Deus. Nada é por acaso. Era tudo com uma função profética, com uma função de espelhar um casamento eterno, espelhar quem é Cristo, a dinâmica do relacionamento de Cristo e da igreja, coisa que nós vamos falar um pouquinho mais depois.
Mas importa agora saber que Deus disse: não é bom que o homem esteja só, porque nós fomos criados à sua imagem. E Deus é o quê? Um Deus triuno. Nós não temos três deuses, temos? Nós temos um Deus subsistente em três pessoas. As pessoas são inconfundíveis, mas nós não temos três deuses. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo. São inconfundíveis, são distintos, mas são três pessoas, mas um único Deus, uma única substância. O que define a divindade? Qual é a substância? O que define a substância, o nosso Deus, que é triuno, que é uma unidade plural, esse Deus, o que define ele é relação. A teologia vai chamar de pericorese, que é a relação eterna, perfeita comunhão. Deus é a conexão, a relação perfeita, essa essência, essa substância divina. A própria divindade não pode ser compreendida à parte da relação. Exclua relação, conexão, comunhão, e não temos o Deus triuno que é revelado pela Bíblia. Então nós vamos estar envolvendo aí em outros tipos de concepções de deuses, que não é o Deus bíblico. O que é esse Deus triuno? Qual é essa substância? Quem é esse Deus? A teologia chama de pericorese. Deus são três pessoas, mas é um único Deus, subsistente em três pessoas, que vivem uma relação eterna, perfeita, uma comunhão perfeita, que é chamada da pericorese. Deus é conexional, Deus é relação, de maneira que os estudiosos, os teólogos dizem, que o núcleo metafísico do universo, a matéria-prima de tudo que Deus criou, porque Ele é o Criador, tudo veio dele, é relacionamento. Tudo veio de um relacionamento. Tudo que é físico veio daquilo que não é, da ordem do material, da fisicalidade, veio daquilo que não é dessa ordem. Porque toda a matéria-prima do universo veio de um relacionamento. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus. Quem? O Deus triuno, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo. O Deus que é três pessoas, mas é um. Como que Deus vai criar um homem para refletir a sua imagem? Um homem só não pode revelar a imagem de Deus. Então Deus, quando criou o homem, criou macho e fêmea. Já criou o homem, já projetou o homem para a relacionalidade. Porque um Deus relacional criou seres humanos sexuados, corporificados, para serem relacionais. Nós somos relacionais por essência, porque somos feitos à imagem de Deus. Por isso Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Por quê? O homem só não revela a imagem de Deus. Toda essa guerra para tentar desconstruir sexo, gênero, a ordem sexual, macho e fêmea, não é uma guerra apenas por igualdades, por direitos. Vários discursos, várias narrativas existem, mas a verdade é que é uma batalha, é uma guerra cósmica. Sabe para quê? Para apagar a imagem de Deus. Porque uma vez que se destrói masculinidade, feminilidade, complementaridade, está atacando a imago Dei, a imagem de Deus, está apagando a imagem de Deus na diferença sexual, na complementaridade sexual. Então esse Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E foi aí que Deus então, e a palavra de Deus vai nos trazer, Gênesis 2:24. Deixará, pois, o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á à sua mulher,
e serão ambos uma só carne. Ora, no casamento, por isso estou eu aqui, neste ponto nós estamos sublinhando essa verdade. Está dando para acompanhar, gente? Essa verdade, que o fato de termos conjugalidade e sexualidade está fundado no mistério da Trindade. Não é bom que o homem esteja só, porque um Deus relacional nos fez para sermos relacionais. Para sermos relacionais, Ele nos fez sexuados, sexuais, com funções sexuais. Essas funções sexuais a serem planificadas, a serem complementares no casamento, a serem cumpridas no casamento. Homem e mulher deixará seu pai, o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Olha só, dois que se tornam um. O que acontece no casamento? Acontece que nós continuamos duas pessoas, mas uma só carne. Também nos tornamos um sujeito coletivo, uma unidade plural. É dois, mas é um. É um sem deixar de ser dois. Do que isso está falando? Em sermos uma unidade plural, porque Deus também é uma unidade plural, pessoas plurais, mas um único Deus. Assim também Deus idealizou o casamento e essa ideia de sermos uma só carne. Então, gente, vamos cuidar. Quando a gente for falar esse negócio, não é bom que o homem esteja só e tal, né? Vamos falar quais são as razões corretas para que Deus tenha dito que não é bom que o homem esteja só. Nós somos seres relacionais. Até o nosso cérebro é um órgão social. Sem relacionamento as pessoas definham. E não é só no casamento. Ainda que vivamos num mundo caído, nem todos irão casar. Mas sem relacionamento as pessoas não vivem. Você sabia que um dos maiores marcadores das causas de pobreza no mundo é a pobreza relacional? Na base de todo o sistema de precarização da vida, de marginalização, de limitação, quem estuda a pobreza entende que na base está uma pobreza relacional. Famílias desestruturadas, relações feridas, falta de vínculos. Isso está falando de o que Deus nos fez, como Deus nos fez, e todas as ciências vão comprovar isso. Deus não fez o homem para a solidão, para o isolamento. Deus nos fez em direção ao outro para complemento. Claro que o mundo é caído, mas deixa eu te dizer, a solidão hoje é uma epidemia que mata mais do que tabagismo. A solidão hoje no mundo está matando mais do que a obesidade mórbida. E é a ONU que está dizendo isso. Deixa eu te falar um negócio. Lá no Japão, eu li uma matéria que diz que no Japão, mulheres maduras, mulheres idosas, estão cometendo crimes leves, delitos, para serem presas, porque não querem morrer sozinhas. Não estão suportando a solidão. Dê uma pesquisada sobre a epidemia de solidão e o que está acontecendo no Japão, com uma população que está preferindo ir para a cadeia para ter alguém por perto para conviver. Então, gente, solidão mata porque nossa essência. Queira o homem racionalizar do jeito que quiser, teorizar do jeito que quiser, inclusive na igreja, pessoas que abordam 1 Coríntios capítulo 7, de forma leviana, irresponsável, com chaves hermenêuticas erradas, que estão tentando reduzir toda a teologia paulina sobre casamento àquele capítulo que é multireferencial. E eu tenho advertido a igreja, cuidado com essas abordagens. Nós estamos vivendo aí movimentos de super espiritualização da solteirice.
Nós estamos vivendo aí movimentos de antimatrimonialismo. É uma cultura que odeia o casamento lá fora, sim, mas infelizmente ainda existem muitos discursos que camuflam, mas a verdade é que estão detratando o casamento. Nós temos que cuidar. Quando as pessoas dizem, Jesus era solteiro, paz do Senhor, pastor, já está preocupado, né? Gente, eu não sei nem que hora que eu peguei para eu tentar cronometrar aqui. Olha lá, né? Tem aquilo tudo ainda? Oh, glória, né? Tá muito ruim, gente. Oh, pastor, você chegou? Ai, misericórdia, não era para o senhor ter chegado, pastor. Pedi a Deus para demorar mais, mas ele não ouviu. Misericórdia. Pai, tudo bem? Eu estou em tempo de morrer, põe a mão na minha cabeça, pastor, porque, né, faz o Senhor, gente, todo mundo. Nossa, chegou muita gente, né? Enfim, eu estou em tempo de dar um troço. Gente, tá muito ruim, gente? Às vezes melhora, mas se não melhorar, vocês me perdoam, tá bom? A vida é ao vivo. Onde que eu estava, gente? TDAH manda lembranças para vocês também, tá? Então assim, eu quero pedir, aqui tem um monte de gente, aqui tem líderes, não tem? Gente, eu quero pedir, eu fico numa tristeza muito grande com as abordagens, com as falas que são feitas. Quando alguém usa Jesus como, ainda usa Jesus dizendo assim, Jesus era solteiro, usa Jesus como exemplo de solteirice, para validar solteirões. Não estou dizendo que as pessoas são obrigadas a casar, amém? Mas cuidado, existe um movimento aí de desconstrução, e nós estamos muitas vezes pensando pelos mesmos pressupostos do mundo. Eu conheço crentes que patrocinam os filhos pecar, mas se falar que vai casar, eles ficam desesperados, os pais. Não adianta tentar defender família e casamento no âmbito político e não defender no doméstico. E esquecer que o doméstico é profético. E vou dizer, a Bíblia não cita Jesus como exemplo de solteiro em nenhum lugar. Apocalipse 13:8 diz, ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. 1 de Pedro, capítulo 1, 18-20, vai dizer que nós somos comprados das nossas vãs maneiras de viver, como que por um precioso sangue de um cordeiro inocente, imaculado, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Sabe por que Jesus não casou quando ele veio aqui? É porque ele não veio aqui para casar, ele veio para morrer. Ele já tinha uma noiva, porque a cruz veio antes do haja luz. A cruz veio antes do haja luz, o sacrifício do cordeiro. O universo, o cosmos foi fundado no sacrifício. A redenção vem antes da criação, porque ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele morreu por quem? Ele morreu por sua noiva. A Bíblia, irmão, casamento não é um tema na Bíblia, é o único tema da Bíblia. Casamento não é algo que Deus criou. Casamento é a causa de tudo que Deus criou. Exatamente por isso fez um Adão, fez uma Eva, fez nossos corpos sexuados, pensou em sexo, sexualidade, fecundidade. Por quê? Porque na mente de Deus, ao criar o casamento humano, já estava em nos fazer para espelharmos, prefigurarmos, tipificarmos, sinalizarmos, profetizarmos o casamento eterno. Mas nós não estamos falando isso. Eu não vou entrar muito nessa matéria, que eu sei que o senhor trabalha com essa abordagem, ministra para nós, né? Não é o caso. Mas eu também tenho há tempo tentado trabalhar para a gente restabelecer fundamentos. Pela misericórdia de Deus, né, gente? Olha só. Cuidado com o que nós falamos, o que estamos comunicando. Nós temos tentado construir casas a partir do telhado. Não vai dar certo. Nós precisamos conhecer o fundamento. Aqui está um ponto que nós não vamos trabalhar, discorrer tanto, mas que você entenda, a nossa sexualidade conjugal está fundada no mistério da Trindade.
eu não vim aqui te dar dica de sexo. Porque eu posso te dar um monte de dicas, eu posso falar de várias questões que são práticas, performáticas. Eu também amo essa parte, entendeu? Tem nada contra essa parte. Mas nós vamos continuar cortando folhas de um mal e regando a raiz. Nós vamos continuar fazendo nossas construções a partir do telhado. Se nós não entendermos os porquês, não adianta, nós vamos passar a vida enxugando gelo, tentando resolver os comos. Nós precisamos entender os porquês, os significados. Nós estamos muito preocupados com práticas e não conhecemos os significados. Olha, deixa eu te perguntar um negócio. Se você ouvisse no noticiário quase todo dia que 50% dos voos caem, 50% dos voos caem, você ficaria animado de viajar de avião? Você gostaria? Você ficaria empolgado? Olha, é muito mais rápido, confortável, mas 50% de chance do avião cair, porque 50% vira desastre. Você acharia vantajoso? Mas sabia que, em termos, é isso que nós fazemos em relação à conjugalidade, ao casamento, e nós também fazemos em relação ao sexo do casado. Quando de púlpito ouvimos frases de que parece que casamento é falência sexual, eu ouço pastores dizendo: casado não preocupa com o sexo, casado paga boleto. Uai, gente, eu só não é assim não, né? Gente, aí o povo pensa: eu vou pecar, porque depois que casar para tudo. E às vezes dentro de casa, a lógica de repente, né, tá por aí. É uma profecia autorrealizável. É colocado como falência sexual, fracasso existencial. Aquela lógica: a vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Você sabia que tem crente falando isso? Olha, fica solteiro, vai ser feliz antes de vir sofrer com a gente, não vem sofrer com a gente. É neném, a pessoa que entra com a plaquinha game over. Qual é a mensagem que nós estamos passando? Nossos filhos estão ouvindo. Eu não quero meus filhos ouvindo esse tipo de coisa. Nós precisamos dar voz a casais felizes. Não são perfeitos, mas estão sempre na presença de Deus para serem aperfeiçoados. Não estão buscando perfeição, mas estão buscando propósito. Nós estamos dando más notícias: o casamento vai dar tudo em fracasso, vai dar tudo errado. Por quê? Nossos filhos, porque as novas gerações desejarão casar. Depois a gente faz de conta que não entendeu porque eles são capturados, cooptados pelas narrativas do mundo, das ideologias. Porque eles preferem Sodoma e Gomorra, em termos aqui figurados, do que o leito conjugal sem mácula. Qual mensagem nós estamos passando? As pessoas fazem hoje em dia do casamento bode expiatório para tudo. Aí fala: coloca uma mensagem de que sexo no casamento é ruim. Gente, não existe sexo ruim, tá? Existe gente que não sabe. Existem pessoas com limitações nessa área, tá? Tem pessoas que falam que existe problemas de casamento. Eu nunca conheci problema de casamento. Deus não vai resolver os problemas do seu casamento nessa tarde, desculpa. Deus não resolve problemas, Deus resolve pessoas. Porque o problema do seu casamento, o problema do meu casamento é quem? Qual é o nome? Sou? O problema do seu casamento se chama você. Deus resolve pessoas.
Nossa sexualidade está fundada no mistério da Trindade, um Deus relacional que nos fez para sermos relacionais. O que eu quis fazer aqui, esse exercício, fazer toda essa introdução, podia estar entrando nas questões práticas, né? Que vocês querem ouvir. Vocês querem ouvir falar de orgasmo? Quem já baixou esse aplicativo essa semana? Os casais. Quando eu falo sobre a teologia do clitóris, já queria chegar. O meu prazer, quando eu chego ao ponto de falar da teologia do pênis, a teologia do clitóris é teológico. Mas se eu chegar direto nesse ponto, primeiro, eu não faço isso. Geralmente eu ministro em seminários. Semana passada foram 10 horas de aula com casais. Aí a gente vai indo, começando dos fundamentos. Pode ser a primeira vez e a última que eu venho aqui, mas eu não consigo começar da parte do como. Nós precisamos pensar os significados. Amém? Se você quer realmente melhorar, você vai estudar, conhecer o Deus que você serve. Não adianta discutir sexualidade sem aprender sobre a Trindade. Isso aqui não foi uma aula sobre a Trindade, como precisaria ser. Mas é assim que você vai aprender o significado, o propósito. Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Uma unidade plural, um sujeito coletivo, nos fez para sermos relacionais. E as nossas relações começam a ser transformadas, redimidas, aperfeiçoadas, melhoradas, abençoadas a partir disso, do conhecimento de Deus, e que nós entendamos que a nossa missão, seja na cama, seja no altar, seja em qualquer lugar, é refleti-lo em toda a dimensão relacional da nossa vida, principalmente a sexual. É aqui que a gente começa. Eu li Mateus 1 e vamos pular para outro tópico agora, né? Primeira afirmação aqui que nós fizemos. A sexualidade está fundada no mistério da Trindade. Não é bom que o homem esteja só. Por isso fomos feitos relacionais. E para sermos relacionais é que Deus nos deu funções sexuais. As funções sexuais são indissociáveis do propósito de Deus para a nossa relacionalidade. Amém? Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vou ler só esse texto aqui, mas de repente eu posso pontuar algumas coisas de alguns casais que estão aqui representados aqui, citados aqui. Livro da genealogia de Jesus. Eu vou falar uma frase aqui que pode ser que vai chocar um pouco, tá? Vocês não, calma, vocês não, assim, tá? Não negocia não, tá bom? Ô pastor, você também calma um tiquinho, tá? E se for heresia e eu estragar, depois eu conserta, tá? Terça-feira, que é o curso de ensino, aí o senhor arrebenta esse, tá? Já parafusa. Hoje mesmo o pastor vai consertar. É bom que ele já conserta eu junto, né? Entendi, é de Deus, tá? Tá, mas deixa eu falar aqui, porque uma frase que eu vou falar né? Calma, é semântica, não se assuste com a semântica, tá? Só para dar um pouco aqui de ênfase, que o evangelho começa com sexo. Por que sexo é tabu? Por que a igreja abandonou? A igreja entregou a cátedra da sexualidade, das questões sexuais para o diabo. Porque houve um silenciamento. A nossa herança da visão agostiniana do sexo, que é uma visão, uma perspectiva de desespiritualização do sexo. O problema que nós temos, o livro da Bíblia que mais tem comentários, o livro da Bíblia que mais tem comentários sobre ele é o livro de Cantares. Livro de Cantares que vai dizer no capítulo 8 e 6 que o amor que dá origem àquele sexo, que é chamado ali de Éden, de jardim de delícias, que é o retorno ao Éden, essa visão linda sobre
sobre o sexo. E esse amor, e esse sexo, esse amor erótico é chamado de labaredas do Senhor. Esse livro que tem tanto a nos ensinar, ele foi o livro que mais teve comentários ao longo da história da igreja. Por quê? Para tentar mostrar que não era sobre sexo, que não era sobre um casal, para tentar colocar tudo em termos de tipologia, de alegoria, para dizer que era só Cristo e igreja. Tudo bem, a tipologia cabe, a analogia cabe, mas é verdade que é um poema de amor, é verdade que é um texto e um poema sobre sexo, porque o Criador do sexo nos deixou ter um livro que fala só sobre sexo. Inclusive em Cantares, se não der tempo da gente escorrer tudo hoje, né, não vai dar, fique sabendo, em Cantares, há mais de 3.000 anos atrás, o clitóris foi citado. A experiência orgástica da mulher foi descrita com requintes de detalhes. Enquanto que no mundo, o clitóris foi descoberto aí só, 98, a Bíblia já citava. Alguém está escandalizado por eu falar clitóris? Meu prazer, gente, eu falo na Assembleia de Deus mesmo, é no domingo à noite, tá? Não vocês que vão ficar agora assustados aí, né? É citado capítulo 5, do 2 até o 4 de Cantares. O que eu estou tentando dizer? Quanta riqueza, quanto aprendizado perdemos, quantas disfunções ainda existem nos leitos, por conta dessa tradição de desespiritualização do sexo. Desespiritualização do amor erótico conjugal. Eu falo erótico no sentido aqui positivo, tá, gente? No cuidado com as contaminações, aí, infecções de conceitos que, de repente, você pode ter, mas não é o que eu estou falando. O que você concebe por erótico, não sei, tá? Para mim, erótico é uma coisa, pornográfico é outra. Vem de eros, né? Esse amor sensorial, o vulgo fogo na virilha, né? Que foi Deus que nos deu também. Livro da genealogia de Jesus. O que é genealogia? Por que eu disse aqui, o evangelho começa com sexo? Por quê? Genealogia, gente, é um registro de descendência, de uma linhagem. Deus fez o homem e mulher, dotou o homem e mulher de equipamentos, né? Uma lógica de encaixe. Fez um casal, ele não quis povoar a terra. Ele disse frutificai e multiplicai. Ele escolheu trabalhar por 4.000 anos e aqui, até que o seu filho nascesse. E aqui até o versículo 17 é um resumo de todo o Novo Testamento, do Antigo Testamento. Cada nome que comparece aqui, cada patriarca, seja profeta, seja rei, cada nome, até os anônimos, representa uma era, um período histórico, um período profético, um período da história do povo de Deus. 4.000 anos aqui, as alianças sintetizadas. Você pode pregar qualquer coisa do Antigo Testamento baseando-se aqui em Mateus 1, do 1 ao 17, tomando alguém aqui como representante daquele momento, dessa trajetória, dessa história do povo de Deus, dessa maneira que Deus veio trabalhando para cumprirem as condições e as promessas para que Jesus nascesse, para que ele viesse a primeira vez. Deus não quis trabalhar de outra forma que não fosse através do tempo, a promessa, os processos, mas é genealogia de Jesus. Jesus nasce no contexto de uma família. Aqui está o registro daqueles que foram os ancestrais de Jesus. E como o plano da salvação foi passando por casamentos, e não só passou por casamentos, o plano da salvação passou pelos quartos, o plano da salvação passou pelas camas, o plano da salvação passou pelos órgãos reprodutores, as funções reprodutoras, passou pela genitália, passou pela cópula, passou pela relação sexual. O verbo que você mais vai ver aqui é gerar, 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 gerar. Tem um tal do Azó, tem um tal do Matã. O senhor já pregou sobre Matã, pastor Juscelio? Você já pregou sobre o Azó? Não, né? Você já pregou sobre o Azó? Já viu alguém pregar?
que esse Azor fez para o nome dele estar aqui? O que Matã fez para o nome dele estar aqui? E se o nome dele está aqui, já não é mais só o nome dele. Isso aqui é a palavra de Deus, ficou eternizado. Matã nem imagina a honra. Onde foi parar o seu nome? Olha o contexto na família do Messias, o rei dos reis, na genealogia do rei dos reis. Ele nem imagina, possivelmente, eu acho, né, gente, tenho certeza não. Mas, depois vou perguntar para os universitários. Eu acho que ele só vai saber lá no tribunal de Cristo. O que Matã fez? A Bíblia diz que gerou. Você sabe como que gera? Sabe? Biologia, 6ª série. Sabe como que faz neném? O verbo que mais comparece aqui é gerou. Na sua soberania, Deus decidiu que iria trabalhar, mas passaria também o seu plano redencional pelas nossas funções relacionais, sexuais, por casamentos, por quartos. Porque eu estou lendo aqui um texto aqui, discutindo um tópico aqui com vocês, nesse contexto, para fazer a segunda afirmação que nós, aqui nessa tarde, que a história da nossa sexualidade também é indissociável da história da redenção. Genealogia, quando você vê genealogia, você tem que pensar que Deus trabalhou 4.000 anos passando por casais. Pais que geraram filhos, que geraram outro pai, que geraram outro pai, que gerou outro filho, que gerou outro filho, que gerou outro pai, e gerando de geração em geração. Não sabia Azor, né? Imagina como será que foi o dia que ele namorou com a dona dele, fez o filho dele e apareceu o nome dele aqui. Você acha que ele sabia que era o evangelho, era o plano da salvação, que era o propósito de Deus e que o nome dele entraria para esse contexto? Que agora passaria a ser palavra de Deus, a história dele passaria a ser a história de Deus sendo contada através da história dele? Não. Imagina como, se ele imaginasse, né? Ele deve ter achado que era só mais uma namorada, né? Era só mais uma relação. Se ele imaginasse. Se ele entendesse. Mas possivelmente não entendeu. Genealogia. Deus criou o sexo. Deu funções. E inclusive o seu plano passou por toda essa dimensão da nossa vida. A história da redenção é indissociável da história da nossa sexualidade, porque Deus não trabalhou com anjos, Deus trabalhou com casais. Deus trabalhou, por exemplo, um casal, Abraão e Sara. Pensa num casal. Tem vários casais aqui, para mim, que são emblemáticos, muito representativos. Deus chama o Abraão, 75 anos, a Bíblia fala que a vida do homem é 70 anos, o que passar disso é canseira. Ele já estava com 5 anos de hora extra, e Deus chamou o tiozão. Deus deixa o tempo passar, vários processos Abraão e Sara vão vivendo, até que a Bíblia vai dizer, resumindo aqui, que ele estava com o corpo amortecido já. O Abraão com 100 anos se tornou pai, a Sara com 90. Se ele estava amortecido já, é porque você sabe o que significa amortecido? A impotência sexual, gente. O Lázaro, no caso, já estava morto há mais de 4 dias, há mais de 4 meses, há mais, né? Você sabe, né? Eu sempre ensino para os casais, gente. Passou de 4 dias, a gente já apelida de Lázaro, né? E eu já combinei com meu marido. Passou de 4 dias, já vem, né? O Lázaro saia para fora. É mais ou menos assim que a gente combina. É nosso combinado. Não estou dizendo que vocês são... Uai, João, passou de 4 dias, né, gente? Mas às vezes acontece, né? A vida. Às vezes acontece, né? Normal. Paz do Senhor, pastor. Está muito ruim essa linha? Mais ou menos. Estou crente, né? Assim, ó.
amortecido. Eu vejo Sara falando assim, ó, deixa Deus ministrar aí no seu coração. Do que Deus está nos falando? Que o evangelho veio passando por quartos, por casais, por relações, por camas. Uma mensagem de repente central nessa história de Abraão e Sara aqui para nós, aplicativamente falando aqui. Olha, um moço, um velho, as funções sexuais deles já estavam totalmente desativadas. A Sara foi dizer assim lá no 21:6, quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Quando você pensa numa Sara, isso aqui é plano de salvação, isso aqui é tudo coisa que a gente prega, mas quando você pensa numa Sara com um neném, amamentando, gente, uma dona de 90 anos amamentando. Tem alguém de 90 anos aqui? Você já viu né? Os seis, uma senhora de 90 anos, gente? Para amamentar, gente. Eu tive 2 filhos, depois de 2 filhos, né? Eu sempre falo, virou slime. Misericórdia, todo mundo ri disso, sabe? Eu falo porque eu estou para tentar, né, a gente desnegociar. Eu nem estou vendo minha amiga, a Ellen, gente. Oh, meu Deus do céu. Ellen, levanta a mão aí, filho. Cadê você? Ô, trem. Ora aí, tá? Ora aí. Ellen Galdino. Enfim, outro assunto, voltando. Ô, gente, eu falei do slime, você, né? Mas olha só. 90 anos. Deus, para cumprir a promessa do Isaac, Ele foi reconstituir as funções. Ele visitou a fisiologia, Ele visitou hormônios. Deus restabeleceu as funções sexuais. Deus disse, olha, imagina um senhor de 100 anos, uma senhora de 90 anos. O dia que eles fizeram Isaac, era muito mais, irmão, do que uma relação sexual. Era o evangelho passando por ali, era o plano da redenção passando por ali. E para isso Deus escolheu trabalhar. Vai ser o velhinho de 100 anos. Se eu fosse os irmãos mais velhos aqui, eu estava pegando tudinho essa benção de renovo. O Abraão depois virou um tocha, né? Virou o dente do tubarão, que a Sara morreu não sei quantos anos depois, ele foi casar de novo, e teve mais 6 com a Quétura. A Sara recebeu um renovo tão grande, que ela foi cobiçada quando desceu novamente com Abraão, um pouco antes, depois que recebeu a visita do anjo, que o anjo disse, daqui 1 ano terão um filho. Ela foi renovada, eu não sei que upgrade, que Red Bull que Deus deu nela, mas Senhor, eu aceito, pode mandar em mim, tá, Senhor? Ah, Senhor, tão misericórdia. Tempo, um casal de idosos, Deus visitando toda uma fisiologia, Deus restaurando, devolvendo hormônios. Sim, foi sobrenatural, mas Deus escolheu que seria assim, para nos dar também, e para todos nós, uma mensagem de esperança. Ó, meu filho, tá, Senhor, já estou amortecido. Ah, mas você ainda vai ter tanta coisa para fazer. Ele nem imaginava que depois ia fazer mais 6 filhos, né? O que pretendo dizer com isso? Que às vezes nós simplesmente entregamos, abandonamos, esquecemos que Deus é interessado em restaurar, em renovar. Abraão mal sabia que o melhor momento da vida dele estava por vir. Porque o Senhor foi lá trabalhar nessa dimensão, para aquele casal ter condições de fabricar o Isaac de forma natural, viu, gente? Teve sexo ali. Eu vejo um Davi e uma Batseba. Eu vejo um Davi e uma Batseba e um Davi que pecou. Eu vejo uma Batseba, uma mulher que foi vítima, foi abusada. Mas através desse casal que comparece ali, e Deus deu um Salomão para ele, Deus está dizendo para os Davis dessa geração, você não precisa continuar sendo Davi do capítulo 11,
Porque a Bíblia diz que no capítulo 12, versículo 24, Davi, ele entrou ao quarto de Batseba, ele consolou Batseba, eles tiveram relação e Deus lhe deu Salomão, a quem ele chamou, né, o amado do Senhor, amado do Senhor. O Senhor está querendo que entendamos que sim, existem histórias que não começam bonitas. Existem alguns que são Davis, que erram, que caem, que pecam, mas o Evangelho é o plano da redenção passando para a história da nossa sexualidade, da sexualidade humana e desses casais, para dizer, o pecado não precisa ter a última palavra na história da sua vida e do seu casamento. Se você for homem para fazer o dano, seja homem para restaurar, para reparar o dano. Porque Davi foi o agente da dor, Davi foi o agente da ferida, mas ele também, a Bíblia diz, que depois de confessar, arrepender, se ter com Deus, ele se tornou o agente do consolo, o agente da cura. Fazer o dano, reparar um dano custa mais do que fazer. É um versículo só, 12:24 de 2 Samuel, que vai dizer que ele entrou, ele consolou, mas foi no quarto que isso aconteceu. Foi na intimidade que Deus trouxe o Salomão. E através de Batseba, Deus dizendo para as mulheres, porque ela foi ferida através do sexo. Ela foi abusada sexualmente. Mas o Senhor também dizendo que a ferida, os traumas, não precisam também ter a última palavra dentro da nossa casa, muito menos no nosso quarto, muito menos na nossa cama, amém? Muito menos na nossa sexualidade. Eu aprendi, irmãos, que sexo fere. Eu sou sobrevivente do abuso. Sexo fere, mas sexo também cura. Sexo também é curativo. Sexo também é um meio de graça. Batseba foi ferida através do pecado sexual, mas ela foi restaurada e recebeu de Deus um Salomão, só que ela quis ser curada. Eu vejo muitas pessoas se escondendo atrás dos seus traumas, usando suas muletas emocionais, não querem a cura, querem só a anestesia. Eu poderia ter um casamento desastroso, tinha tudo para dar errado, não era nem para eu estar tentando falar desse tipo de assunto, desse tipo de tema. Mas graças a Deus, se lá na minha infância, aos 4 anos, fui abusada por mulher, fui abusada por homem, fiquei no cativeiro tanto tempo, fui tão distorcida, mas eu conheci a Cristo. Eu não sonhei casar, eu não sonhava ser mãe, mas quando eu conheci a Cristo, Ele me deu um novo coração e Ele me ensinou a amar o que Ele ama. Ele me deu um coração que ama o que Ele ama. Meu objetivo não era procurar a satisfação da carne, mas a glória de Cristo. E eu aprendi, meu irmão, que casamento é propósito de Deus, a maternidade é propósito de Deus, a sexualidade, o leito conjugal sem mácula é propósito de Deus. E não tem demônio no inferno que me faça negar essas verdades. E Deus me deu um marido governado pelo Espírito Santo. Eu não aceitei que meus traumas fossem uma sentença de disfunção, uma sentença de perturbação, de opressão, de distorção, de desajuste sobre a minha casa. A ferida não tem a última palavra. E foi na cama, na minha vida conjugal, hoje eu ministro sobre isso porque eu sou devedora. As outras falam, irmã, você gosta de falar sobre sexo? Eu falo, não, eu gosto de fazer. Ai, não vou nem olhar para trás que eu estou em tempo de morrer. Oh, Senhor. Gente, vocês acham feio a gente falar isso? Está na hora de casais felizes ter voz, porque gente insatisfeita, amargurada, azeda, chata, tem bastante, né? Como as pessoas vão modelar um casamento
saudável se nunca verem um, né? Eu não concordo que as pessoas ficam aí, sexo é isso, colocam, gente, a raiz do pecado sexual nunca é o sexo. As raízes dos problemas sexuais nunca é o sexo. Cuidado quando você abre a sua boca para culpar o sexo, ou o desejo sexual, essas vulnerabilidades, né? Sim, é uma área de vulnerabilidade, a intimidade. Mas cuidado, a Bíblia diz assim, ai daquele que chama o mal de bem e daquele que chama o bem de mal. Ok? Chamar o mal de bem é pecado, mas chamar o bem de mal também é. Quando você está dizendo que algo que o Criador fez é ruim, você está testificando, você está depondo contra o caráter do Criador. Você não está falando mal do sexo, está falando mal de Deus. Então você pode dizer assim, gente, eu tenho problemas nessa área, disfunções, desajustes existem, né? Temos que lidar, temos que buscar a solução intencionalmente. Mas culpar o sexo. Sexo é o seguinte, não é a raiz dos pecados sexuais não é o sexo. A raiz dos problemas na área de sexualidade não é o sexo, até porque Deus pensou o sexo para ser muito simples, gente, é uma lógica de encaixe. É uma lógica de um brinquedinho pedagógico que uma criança de 3 anos se vira muito bem. Até retardado consegue. Deus pensou o sexo para ser simples e nós é que complicamos, o pecado complica, a nossa carnalidade complica, todas as narrativas, os discursos complicam. Deus pensou para ser simples. Gerson Lopes, um doutor premiado pela ONU, diz que cerca de 75% dos problemas na área da sexualidade são de ordem cognitiva, são problemas de crenças erradas. É porque nós não aprendemos, nós não fomos educados, nós não temos uma inteligência sexual bíblica desenvolvida. E nós vamos precisar muito mais que uma tarde para desenvolver isso, para quebrar essa cultura de ignorância, para que os quartos sejam iluminados pela palavra de Deus, para que haja evangelho no nosso quarto, para que haja Deus na nossa cama e que haja céu no nosso sexo. Eu poderia estar vivendo aí um monte de problemas, mas eu fui aprender com o Espírito Santo. Porque nem o pecado, nem a ferida vai ter a última palavra. E Deus me deu um homem governado pelo Espírito Santo. Gente, eu que falo, que ensino, etc. Mas eu vou dizer para vocês, o meu professor é o meu marido. O meu marido, ele é autista, né? Está no TEA, nível 1, tá? Eu sou TDAH, olha para você ver que bombinha abençoadinha, né? Deu tudo para dar certo. Só que, olha, ele não sabia sobre abuso, sobre trauma, mas ele conhecia o meu fabricante. Quando nós começamos a nossa vida conjugal, às vezes eu travava, dissociava, mas eu não tinha coragem de falar, eu nem tinha repertório, vocabulário para falar o que estava acontecendo. Quando ele percebia que eu não estava bem, o meu esposo, ele retirava o seu pênis de dentro de mim. Um homem casado, por isso eu digo, gente, se vocês entendessem como a pureza é gloriosa. Era lícito, era consentido, por que ele fazia isso? Ele me abraçava e dizia, estou vendo que você não está bem, eu não sabia falar sobre isso, eu levei 6 anos de casado para conseguir falar com ele. Ele me abraçava, imagina o que isso significava para uma menina que foi violada tão cedo. Deus já estava ali na minha cama. A coisa que eu mais peço para Deus é que a minha filha, que os nossos filhos sejam homens governados pelo Espírito Santo, porque assim a violência, os ciclos dos abusos, os ciclos de tantos desastres, de tantas dores, de tantos casamentos onde as pessoas são estranhos que dormem junto, de tantos abusos, irão acabar. E que a minha filha possa casar com um homem governado pelo Espírito Santo. Quando jovens perguntam assim, pastora, como é que faz para segurar o desejo?
Ai, porque dá muito. Eu falei assim, meu Deus, é só ser gente. Vocês não são bicho. Né? Eu fico preocupada com esse tipo de pergunta. E eu vou dizer, pureza é muito mais profundo. Porque o que o meu marido estava fazendo não era pecado. Eu não pedi para ele parar. Falei, não, meu bem, está tudo bem, vai. Ficava sem graça. Ele, não, percebi. E ele não entendia de autismo. O que ele conhecia era o meu fabricante. Deus já estava trabalhando ali com coisas que anos depois que eu fui adquirir repertório, que eu fui buscar as bases doutrinárias, teóricas para poder falar, mas Deus já estava trabalhando ali dentro do nosso quarto, o Evangelho estava ali. Eu tenho uma coisa para te dizer, é impossível viver a sexualidade do Cântico dos Cânticos sem a espiritualidade do Sermão da Montanha. Você quer viver a sexualidade do Cântico dos Cânticos? Comece pelo Sermão da Montanha, porque nós fazemos sexualmente aquilo que nós somos espiritualmente. É isso que Romanos 1 vai dizer. Quando eles passaram a desonrar seus corpos, a praticar o sexo contra o uso natural, houve todo um processo antes de troca. Trocaram a glória de Deus incorruptível em imagens de homem corruptível, aves e quadrúpedes. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E depois que trocaram o uso dos corpos. É um processo de troca. O que vai culminar com trocaram o uso natural dos corpos, ali é o desfecho de algo que começou no trocar a glória do Deus incorruptível pela imagem de homens corruptíveis, a idolatria. Depois trocaram a verdade pela mentira. O estágio do pecado, da depravação sexual, da imoralidade sexual é precedido por idolatria. A ignorância deliberada, a ignorância por opção, não quero conhecimento de Deus, eu prefiro a mentira. Depois desonrar os corpos e trocar o uso natural, porque nós fazemos sexualmente o que nós somos espiritualmente. Trocaram o uso. O pecado sexual, conforme está ali, registrado em Romanos 1, tudo a teologia que Paulo está desenvolvendo ali, o Deus está nos mostrando que o pecado sexual é a manifestação visível de uma condição espiritual invisível. Assim como o sexo é uma aliança, o casamento, ele é uma aliança, e o sexo é o símbolo visível, o sexo conjugal puro. O sexo, conforme o padrão de Deus, o propósito de Deus, é o símbolo visível de uma aliança invisível. E o pecado sexual é sempre a manifestação visível, a expressão visível de uma condição espiritual invisível. Amém, gente? Deu para entender? Então, se você quer viver a sexualidade de Cantares, primeiro você tem que subir a montanha para aprender aos pés de Jesus. Sem a espiritualidade do Sermão do Monte, não dá para viver a sexualidade de Cantares de Salomão. Não comece pelo jardim, comece aos pés de Jesus na montanha, aprendendo. Amém? Faça isso. Foi o que aconteceu lá dentro do meu quarto. Foi o que aconteceu na nossa dinâmica, na nossa intimidade. Nós não tínhamos tanto repertório, irmão. Não sabíamos tantas coisas, totalmente diferentes um do outro. Sabe o que funcionou na nossa intimidade? Aplicar a palavra de Deus. Viver a espiritualidade do Sermão do Monte. E Deus usou, sim, o meu esposo para ser um agente de cura na minha vida. Se hoje eu falo dessas questões, é porque eu sou devedora. E sim, eu digo, ele é o meu
professor. Meu esposo é de falar pouco, mas quando ele fala, você pode anotar, tá? Você anota tudo que ele fala. Ele é mais quieto, mas as águas paradas são profundas. Você vai ver ali Salmão e Raabe e você vai encontrar o quê? Qual o paradigma? O paradigma de uma esposa que tinha um passado sexual. Eu vejo tanta gente, né, sendo atormentado por questões de passado sexual. Raabe casa com Salmão, um príncipe. Raabe, que sempre o Senhor vai citar, a Bíblia vai citar e fala, Raabe, a prostituta, vírgula, né? Por que Deus está dizendo que Ele não tem vergonha da nossa história? Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, Hebreus 11:31, né? Pela fé. Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos. Deus coloca uma vírgula. E por que Ele não tem constrangimento nenhum de colocar que ela era uma prostituta? Mas o Senhor lhe deu um casamento, lhe deu um esposo da nobreza, colocou ela na genealogia de Jesus, na família de Jesus. O passado de imoralidade não foi impedimento. Raabe, o Senhor está nos dizendo, não importa o que você tenha sido, pela fé você pode ser o que Jesus te fez para ser. Pela fé você pode viver o casamento que Deus planejou para você viver. Os papéis que o Senhor planejou para que vivamos. Os propósitos que o Senhor planejou para que vivamos. Está ali. Todos esses casamentos nos ensinam muito. A história da redenção é indissociável da história da nossa sexualidade. O que você vai vendo ali é o Evangelho, é o plano de Deus, passando por essas dinâmicas conjugais, relacionais, sexuais, passando pelos quartos, passando pelas camas, e até Jesus voltar, Ele vai continuar trabalhando, o Senhor vai continuar trabalhando assim. Irmãos, deixa eu falar um negócio, Atos 1:8 não existe sem Gênesis 1:28. Sabe por que a Europa está descristianizada, secularizada? Porque a Europa foi um celeiro de Atos 1:8, mas pararam de crer, pararam de priorizar o mandato social, o mandato cultural. Não existe Atos 1:8 sem Gênesis 1:28. Era o Evangelho passando por ali, por essas famílias, por essas casas, para que Jesus nascesse. Mas agora Deus continua trabalhando através de nós. Deus quer restaurar sim relações, santificar leitos. Deus quer sim renovar. Deus quer sim abençoar. Deus quer que nós procuremos viver esse padrão, esse parâmetro. Não é para a gente se contentar, meu irmão, com a vida toda destrambelhada, comodismo, né? Conformismo. Não, o Senhor quer, porque até Jesus voltar, o que Ele fez através dessas famílias e casais do Antigo Testamento, Ele vai continuar fazendo, porque o Senhor não vai derramar o Espírito sobre, não é anjo que vai fazer a obra, é? Deus não vai mandar anjo, Deus não vai usar tecnologia, Deus usa testemunhas. E adivinha quem fabrica? Testemunha. Deixa eu dizer uma coisa. O casamento, irmãos, além de ser uma instituição primária da sociedade, tá? A base da família. O casamento é a base da família. A família é a base da sociedade? Sim. Mas o casamento não nos foi dado apenas para que cumpramos um contrato social. Não é construção social. O casamento também diz respeito à continuidade da humanidade. Ok? A continuidade da humanidade. Se Jesus não voltar daqui 50 anos, se Jesus não voltar daqui 100 anos, assim como você só está aqui, porque Deus passou, Deus usou seu pai e sua mãe para te fabricar, daqui 100 anos, se Jesus não voltar, daqui 50 anos, se Jesus não voltar, adivinha? O que vai estar aqui? Aqueles que estão sendo criados dentro das suas casas, ou os filhos dos seus filhos, ou os filhos dos filhos dos seus filhos. Amém? Efésios 5,
28 e 29. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Bom, nós não vamos discorrer muito sobre este ponto. Mas, Efésios 5, fala que o casamento é um mistério do Evangelho revelado. Paulo disse, né? Grande esse mistério, eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu quero, com esse texto aqui que Paulo está dizendo, ame como a seus próprios corpos, dizendo aos maridos, um movimento que o Senhor faz de simplificação, porque para entender o significado do casamento, né, porque ele existe para espelhar o relacionamento de Cristo e a igreja, esse propósito cristológico, eclesiológico, soteriológico, o Senhor, tudo que está acontecendo aqui envolve questões de eternidade, mas Paulo vai tratar agora da corporeidade. É sobrenatural e ele traz para o âmbito natural. Ele está falando de uma teologia tão profunda que nós podemos passar anos estudando só Efésios 5, do 22 ao 32, ou o capítulo 5, mas ele traz do âmbito da teologia para a biologia, do âmbito da eternidade para a corporeidade, para a fisicalidade. O Senhor está fazendo aqui um movimento que eu chamo de movimento, ele coloca o parâmetro que o marido ama como Cristo ama a igreja, a esposa submete como a igreja se submete a Cristo. Há um parâmetro, mas Deus também usa uma pedagogia, dizendo que nós viveremos a dimensão, a nossa relacionalidade, sexualidade, nós temos que entender as questões da nossa corporeidade, porque a forma como você se relaciona com o seu corpo, ela é indissociável também da forma como você se relaciona com Deus e da forma como você se relaciona com os outros. Mas aqui é muito mais ainda para o âmbito da intimidade do casal, quando ele vai dizer, maridos, olha, você não pode dar a desculpa que não entendeu qual é o parâmetro. Você não pode dar desculpa que o que Deus está colocando para você viver é muito difícil. Você não pode dar desculpa de que são coisas etéreas, que são coisas muito altas para que se possa viver e vivenciar, e aplicar, e praticar. Olha o que o Senhor faz, é um movimento de simplificação. Ele traz para o âmbito da biologia, da corporeidade. Ele está dizendo, para você não fingir que não entendeu, basta você agora aplicar isso. Ame a sua mulher como você ama o seu corpo. Porque ninguém odeia a sua carne. Claro, pressupondo aqui pessoas que não têm transtorno, amém? Se não há um transtorno, se não há um adoecimento psíquico, psiquiátrico, ninguém vai fazer uma autolesão, autoagressão, autoextermínio. Ele está dizendo, o que você faz com a sua carne? Você alimenta a sua carne, você sustenta a sua carne. Como você vai amar? Você vai incorporar o amor. O Senhor está dizendo que o amor conjugal, ele é um amor que deve ser corporificado. Você tem que amar como você ama o seu corpo. E como você ama seu corpo? O que o seu casamento precisa, o que a sua esposa precisa, já está tudo inscrito aí. Na nossa realidade, na nossa corporeidade. O Senhor diz, olha para o seu corpo. Como você trata ele? Deixa eu perguntar um negócio. Quem tomou café da manhã hoje? Quem almoçou? Alguém vai jantar? Alguém pretende jantar? Levanta a mão. Mas por que vocês tanto de comilança hoje? Vocês não comeram ontem, não? Ame como a seus próprios corpos. E vai valer para os dois. Sabe qual uma lógica que está sendo quebrada aqui? Primeiro, descomplicando o casamento. Descatastrofize, gente. Repita comigo. Parece um trava-língua, né? Descatastrofize. Não é tão difícil. Pare de fingir que é difícil.
O casamento também é um organismo vivo. O Senhor usa os processos digestivos, sempre análogos aos cognitivos, lá em Hebreus vai dizer, né? Olha, vocês precisam de leite, não pode ter um alimento sólido. Mas aqui ele usa os processos digestivos, olha, você alimenta o seu corpo como uma analogia para os nossos processos afetivos. Ele está dizendo, viver o amor é o mesmo jeito que você vive a manutenção do seu corpo. Qual é o instinto básico do ser humano? A sobrevivência. Você alimenta. Ele vai usar essa metáfora digestiva do alimento e vai dizer assim, olha, é assim que você também deve cuidar da sua esposa, porque quando você faz a ela, é a você que você está fazendo. Quando você doa a ela, melhor você se faz. Quando você abençoa ela, mais você se abençoa. O que você faz por ela é por você. E há um paralelo com 1 Coríntios 6:18, que diz que quem comete a porneia peca contra o próprio corpo. É um mecanismo de autodestruição, de autoagressão, de desintegração. Peca contra o seu próprio corpo. O Senhor diz que aquele que ama na conjugalidade, ele ama a si mesmo. Mas o que você faz? Pelo seu corpo? Você não faz pelo seu casamento. Se você veio aqui hoje, e se você só vai procurar uma palavra sobre casamento, um mover de Deus, só daqui a um ano, é por isso que está errado. Você vai fazer isso com o seu corpo? Não finja. Olha, beijo, carinho, diálogo, nutrição, sexo, não podem ser novidade. Não pode ser eventual. Como que você faz? Você come pelo menos 3 refeições todos os dias. O seu corpo precisa de sono, o seu corpo precisa de hidratação, de água. Mas a Bíblia está dizendo que o seu casamento, a sua intimidade tem necessidades também básicas e diárias. É um movimento de Deus nos chamar de volta para o básico. Para o seu corpo sobreviver, você vai precisar no mínimo de algumas horas de sono. Você vai precisar de água, você precisa comer todo dia. Casamento não vive de novidade. O que restaura, o que faz a diferença é o básico, sim. É o beijo, sim. É o abraço, sim. É estar disposto a conversas difíceis, sim. E não é uma vez por mês, uma vez por ano. Não é aquela história assim, marido, o dia que você quiser um negócio com a sua mulher, ai, trata ela bem. Nós temos que parar com isso. Olha, começa de manhã, não trate sua mulher como fogão a lenha, porque ela não é fogão a lenha, ela é uma pessoa. Você faz só no dia que quer. O que isso está dizendo? Que você está investindo na pessoa para amar o sexo. Deus me ensinou no meu casamento, não é investir no meu marido para amar o sexo. Eu invisto no sexo para amar meu marido, porque eu não quero sexo com ele, eu quero ele. E eu sei que Deus fez o sexo com propósito, com finalidade, com meio de graça. Sexo não é um fim, sexo é o meio para um fim. Assim como a comida te foi dada, sabe para quê? Para nutrir, para virar cabelo, proteína, pele, vitamina. O sexo não pode ser só sexo. O Senhor disse, alimenta a sua carne. Por que você alimenta a sua carne? Porque o seu corpo precisa fazer todo esse processo nutricional, digestório, para ter subsistência. Nós, às vezes, estamos ensinando as pessoas a ter mais sexo. Eu não quero te ensinar no sentido assim, que você precisa comer mais. Vamos fazer um tour gastronômico, uma experiência gastronômica, uma comida melhor. Sendo que o propósito da comida nem é só o paladar, é a nutrição. O que a gente prioriza? Usando a metáfora da digestão, da nutrição. Bacon ou brócolis, gente? O que vocês escolhem? O que nutre mais? Porque nós passamos a comer em função do paladar e do prazer, e não da nutrição. Assim como nós deturpamos a nossa relação com a comida, nós deturpamos a relação com o nosso corpo, nós deturpamos a relação com o sexo, nós deturpamos a relação com o outro. Se você vai fazer o sexo para terminar em sexo, esse sexo não está gerando mais intimidade, conhecimento, pertencimento, comunhão,
ele acaba em si mesmo, é pecaminoso. 2 cristãos fazendo sexo não torna um sexo bíblico. O sexo papai e mamãe não torna um sexo santo, porque a lógica de Deus não é a moralidade centrada no ato, mas na relação. Pode ficar de pé. A musiquinha começou. É que eu não sei palestrar, tá? Ô, gente, vocês me desculpam, que agora que nós ia começar a chegar no recheio do bolo. Vocês me odiaram? Vocês me detestaram demais da conta? Se vocês não tiverem gostado de mim, eu também não estou nem aí não, tá? Beijo pra você. Tô brincando, eu tô sim, tá? Mas, gente, eu para chegar nesse âmbito assim, quem me conhece sabe, eu trabalho muito no ambiente pedagógico, esse negócio mais de etapas, eu perdi. Às vezes as pessoas melhoram pregando, gente, não sei mais pregar, não sei mais palestrar, eu só sei dar aula assim, e bem chatinha, né? Eu sou a tia da chatice mesmo. Agora que ia começar a engrenar, mas não é culpa que faltou tempo não, é o meu jeito de funcionar, tá bom? Vocês me desculpam, mas a gente se encontra por aí, Deus haverá de nos prover, né? Nas redes sociais, pode fazer, né? Propaganda é propaganda? Mas escuta só, finalizando. Pegue esses 2 textos. Olha o movimento que Deus faz de simplificar. Perca o seu vício em complicar. É o Senhor que tem uma mensagem que fala, ô pastor Juscelio, é o Senhor que tem uma mensagem que fala que o Naamã tem mania de complicar? Não tem uma mensagem do Naamã, né? Que o Naamã queria as coisas difíceis, né? Que o servo falou para ele, se fosse difícil você fazia, né? Mas Deus está dizendo aqui, ó, é como a seu corpo. Não finja que você não entende. A lógica do mundo é quebre a rotina. A lógica de Deus é tenha rotina. A lógica do mundo é seu casamento precisa de novidade. A lógica de Deus não é de novidade que você vive. Se você não vive da novidade da comida japonesa, do dia do churrasco, você vive do pãozinho de cada dia, você vive, não é o arrozinho de cada dia. Se você fosse deixar o seu corpo sobreviver de novidade, você já estava morto. Mas por que você tenta deixar o seu casamento, sua intimidade, sobreviver de novidade? Por que a gente usa a lógica do quebre a rotina? Quebre a rotina. Comer, a Bíblia diz que a carne a gente alimenta. Essa metáfora está dizendo que a rotina é estruturante, é estrutural, organiza, fortalece. O que o seu casamento precisa é de rotina boa. É você fazer do carinho um alimento diário. O beijo de língua, aquele que você enfia a língua dentro da boca e faz assim, fala em línguas com a sua esposa. O orgasmo, o prazer, a troca, a entrega diário. Amém? Não finja que não entendeu. Se você fizer pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, o mínimo do que você faz, do básico para a manutenção da sua corporeidade, pode ter certeza, Deus será glorificado na sua conjugalidade, na sua sexualidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.